A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo de número 11 e versículo de número 1 ao 4, que vai nos dizer assim: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Em um momento em que Davi precisava descer para a guerra, ele não desceu. Não era tempo dele descansar, mas é como o versículo de número 1 nos deixa enfatizados. Era um tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Era tempo de estar guerreando e não descansando, mas Davi escolheu descansar. Cuidado com os momentos que é para você guerrear, com os momentos que é para você batalhar a bacandaraia. Cuidado com os momentos que é para você orar, para você consagrar, para você jejuar, para que você não venha perder o foco e achar que pode descansar. Em tempos de batalha, nós não podemos nos dar o luxo de descansar. Sabe por quê, meus irmãos? Aconteceu algo terrível aqui na vida de Davi. Algo que trouxe destruição, algo que trouxe a espada para a casa dele, porque ele estava descansando no momento de guerrear. Deus me trouxe aqui para lhe dizer através dessa palavra que é tempo de guerrear. Quando você se dá o luxo de estar descansando em tempos que é para guerrear, o inimigo vai achar brecha. E era isso que o inimigo queria, irmão, somente uma brecha. Queria pegar Davi ali, meu irmão e minha irmã, em uma situação vulnerável. Em uma situação que ele viesse a não suportar a tentação. Se você não guerreia no momento certo, você não consegue suportar a tentação. Se você não está em batalha no tempo certo, você não consegue suportar quando o inimigo coloca pratos no seu caminho. É por isso, irmãos, que nós precisamos estar em constante oração. Oração e vigilância. Tem gente que acha que pode descansar de orar, mas não pode, irmãos. Orar tem que ser constante. Tem que ser diário, tem que ser algo que a gente está ali, diariamente buscando ao Senhor. Incessantemente. Para quê? Para que o inimigo não venha nos tentar na nossa fragilidade. Foi neste momento, irmãos, de fragilidade de Davi, em que ele mandou Joabe descer para a guerra, quando era para ele descer. Porque às vezes a gente tem essa mania, né? Irmã Ciclana, ore por mim, ore pela minha casa. Irmão fulano, ore por mim, pastor, ore por mim. Só que o Senhor está dizendo: esta guerra não é de Joabe, essa guerra é tua. É você que tem que travar as suas batalhas. Você vai observar aqui no versículo 1 aqui, ó. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou quem? Joabe. Joabe foi no lugar de Davi. Tem batalhas que é minha e é sua, e elas são intransferíveis. É você que guerreia pela sua casa, é você que guerreia pelo seu casamento. Tá de braços cruzados descansando, porque o Senhor te trouxe aqui para lhe dizer: é tempo de pegar as tuas armas e guerrear, para que o inimigo não ganhe território. O Senhor trouxe pessoas aqui porque o inimigo está querendo ganhar território, e o Senhor está dizendo: vigiai, vigiai, vigiai. Declare comigo: eu vou vigiar e não vou deixar o inimigo ganhar território. Eu vou vigiar e não vou deixar o inimigo ganhar território. A gente observa aqui, irmãos, que Davi abriu brecha. Ele mesmo foi quem plantou isso para a vida dele. Quando era para estar na batalha, estava em casa descansando. E a Bíblia diz que ele levantou de tarde, irmãos, o seu leito. e andava passeando no terraço da casa real.
Quando ele estava ali passeando, ao invés de estar guerreando, a Bíblia diz que ele avista quem? Tomando banho? Batseba. O pecado, meu irmão e minha irmã, já estava às portas e Davi precisava vigiar. Com o pecado a gente não brinca, irmãos. Nós não podemos ter descanso das batalhas diárias que a gente enfrenta espiritualmente falando. Você não pode se dar férias de ser cristão, de buscar ao Senhor, não. Porque se você se der férias da oração, se você se der férias do jejum, da consagração, da busca ao Senhor, o inimigo vai ganhar território da mesma forma que ele ganhou na história de Davi. E o Senhor, Ele está dizendo para você, eu não te escolhi para que você caia em tentação e a espada entre no seu lar, na sua vida, na sua família e destrua aquilo que eu te entreguei. É por isso que o Senhor está te chamando a vigiar. O que faltou em Davi foi vigilância. A Bíblia vai nos dizer que José passou pela mesma coisa, só que José ainda foi tentado pior do que Davi. Porque José, a mulher de Potifar, ela armou um cenário para se deitar com José. Aqui no caso de Davi, foi Davi que tomou a iniciativa de mandar trazer Batseba. Mas no caso de José, foi a mulher que tomou a iniciativa para tentar se deitar com ele. Mas a Bíblia diz que José fugiu da aparência do mal. José estava trabalhando, não estava descansando. O Senhor está enfatizando isso. Por quê? Porque tem gente que está querendo se dar o descanso quando não é tempo de descansar. Irmão, mas eu nunca vou descansar. Irmãos, nós estamos em batalhas constantes. Nós não podemos nos dar o luxo de deixar de orar. Eu não estou falando aqui somente de descanso físico, mas eu estou falando de descanso espiritual. Tem pessoas que viajam, vão passear e esquecem do tempo de oração, do tempo do devocional. Mas irmã, eu estou de férias, eu estou descansando. Mesmo assim, o inimigo constantemente está lutando contra ti, não importa onde você esteja. Aqui você observa que Davi, ele não vigiou, porque havia uma luta aqui, irmãos, da carne dele com a tentação. E com a tentação a gente não brinca. Por quê? Porque a tentação, quando ela vem, meu irmão e minha irmã, ela vem com força e a gente precisa estar preparado. Se estivesse guerreando, isso tinha acontecido? Não. Por quê? Porque não ia levantar na tarde do dia sem o que fazer para ficar passeando pelo terraço do palácio. Estaria guerreando. Era tempo de guerrear, não era tempo de parar. Aí Davi pega e confia a Joabe. Vai, Joabe, no meu lugar. Tem um bocado de gente assim, irmã, ora, faz. E Deus está dizendo, é para você fazer, é para você orar. A responsabilidade é sua. Não transfira a sua responsabilidade para outras pessoas. Os céus está te visitando com esta palavra e o Espírito Santo está dizendo para você, é tempo de despertar. Se você não despertar, o pecado está às portas querendo lhe destruir. Davi estava tão despreparado, irmãos. Davi, ele estava tão relaxado humanamente falando e em todas as áreas. Porque a gente vê aqui que ele estava relaxado até mesmo de estar na presença de Deus. Porque se ele estivesse constantemente na presença de Deus, ele teria vigiado neste momento. Ele não teria caído em tentação. Então, havia sobre a vida de Davi um desleixo. Eu posso fazer porque tá tudo em paz. Já ganhei o reinado, já tô em paz. Tem muita gente que é assim. Pede a Deus um milagre, uma vitória. Deus vai lá e pela misericórdia concede, abre a porta, faz o impossível acontecer. Aí começa a deixar as coisas de Deus de lado. Aí começa a dizer, eu não tenho tempo, eu vou descansar um pouco. Quando você serve a Deus, você está em batalhas constantes, então você não cruza os braços. Porque em campo de batalha, se você cruzar os braços, se você descansar, você acaba perecendo. Você acaba sendo atingido, atingida. Foi isso que aconteceu com Davi. Davi foi atingido. Olhou para a mulher e não aguentou. Não aguentou a tentação carnal diante dos olhos dele. Por quê? Porque não estava tendo uma vida de constante busca. Davi estava ali com seu reino estabilizado. Quando a estabilidade chega, a gente precisa ter cuidado. Porque quando estamos no vale, no deserto, quando estamos passando por adversidades, por escassez, quando a porta está fechada, quando há luta, problema, a gente muitas vezes, irmãos, é fiel.
Busca o Senhor, faz o esforço, mas quando chega o tempo de bonança, quando chega o tempo em que Deus dá estabilidade e paz por todos os lados, nós olhamos e pensamos, tá tudo lindo, Deus é comigo e eu não preciso me esforçar mais, mas você tem que lembrar diariamente que os seus esforços precisam ser diários com o Senhor. O Senhor disse para Josué que era para ele meditar no livro da lei dia e noite, ou seja, não cesse, não pare. Nós não podemos ter férias da nossa vida espiritual, irmãos. Vai tirar umas férias do trabalho, vai fazer uma viagem, amém. Leva a tua Bíblia, faz teu devocional, faz tua oração. Tira um tempo para o Senhor antes de ir passear. Irmãos, isso é mais sério do que o que a gente pensa. As tentações estão aí. O inimigo está procurando brecha, bramando como um leão a quem possa tragar. E se não houver vigilância, você pode cair em tentação. Foi tanto que Jesus, ele disse para Pedro, Tiago e João, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Senhor está dizendo, é por isso que você tem que vigiar. Declare comigo, eu vou vigiar. E vou me aproximar todos os dias do meu Deus. Eu vou vigiar e vou me aproximar todos os dias do meu Deus. Irmãos, cristão não tira férias de ser cristão. Por quê? Porque é uma luta constante, é diário. O inimigo não tira férias. O inimigo não diz assim, ó, até tantos dias eu estou trabalhando, do outro em diante eu não trabalho. Não, ele trabalha todos os dias. E por que você vai tirar férias? E por que você vai ter um descanso de orar? Não pode, irmãos. A batalha é constante. Nós precisamos estar constantemente preparados para que o inimigo não venha e ache brecha na nossa vida. A Bíblia diz que Davi perguntou quem era aquela mulher que estava tomando banho, que era muito formosa, e foi informado para ele que era Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Então Davi sabia das informações. Davi sabia que se tratava de uma mulher casada, de uma mulher que tinha um marido, mas mesmo assim, Davi estava tão relaxado a ponto dele dizer assim, manda trazer ela. Irmão, você tem noção do que é isso? Um homem segundo o coração de Deus, um homem que Deus falava com ele, um homem que antes de descer as batalhas consultava ao Senhor. Eu vou à batalha, o Senhor vai me dar vitória. Era assim que Davi fazia. Só que este homem abriu brecha, e quando a gente abre brecha, irmãos, o inimigo ele vem para destruir mesmo. Ele não brinca de ser quem ele é. E outra coisa, você tá pensando que o inimigo vai querer rasteirar quem já está fazendo a vontade dele? Você acha que o inimigo vai querer destruir quem já está fazendo o que ele quer? Não. Ele vai tentar destruir os propósitos de Deus, até porque Jesus deixou bem claro que o reino dividido não subsiste. Então o inimigo não vai lutar contra ele mesmo, ele vai lutar contra aqueles que ele sabe que estão fazendo a vontade de Deus. Então se ele te achar vulnerável, como Davi estava aqui, porque Davi estava vulnerável, estava fora da batalha, estava achando que tudo estava lindo e estava bem, que ele poderia fazer o que queria. Quando a gente passa, irmãos, a achar que a gente pode fazer o que quer é muito, mas é muito perigoso. Porque nós não podemos fazer o que a gente quer. Quando servimos ao Senhor, é Deus quem dá a direção para a nossa vida. É Deus quem designa quais são os melhores caminhos. Aqui você não vê Davi consultando ao Senhor dizendo, me deito com Batseba ou não. Porque ele já sabia a resposta, irmãos. Mas a carne dele estava gritando tanto e Davi não estava no espírito, que Davi acabou caindo em tentação. Manda trazer ela. E a Bíblia diz que Davi se deitou com ela. E ela voltou para sua casa. Mas depois que ela volta para casa, no versículo 5 vai nos dizer assim, a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Aqui nós vemos de maneira clara, irmãos, que não tem a possibilidade do pecado ficar encoberto. E agora, Davi, como é que esconde o pecado? Como é que esconde o que você fez? Porque para Deus, irmãos, não fica nada em oculto. Deus, ele contempla todas as coisas. É por isso que nós temos que vigiar. Vigiar para que o inimigo não ache brecha, porque depois ele mesmo acusa. Ele te bota para pecar, ele bota os pratos na sua frente, na sua vida, depois ele mesmo volta te acusando, depois ele mesmo volta apontando para você e dizendo, tá vendo, pecou, tá vendo, caiu. É por isso, irmãos, que nós temos que ter vigilância. E agora, como é que faz? Como é que oculta? O marido da mulher, que era Urias, de Batseba, o esposo dela, ele estava em batalha.
Como é que a mulher estava grávida se o marido não estava em casa? E agora, como é que oculta o pecado? E Davi, para ter que redesfazer o que ele fez, para ter que organizar da forma dele, ele precisou cometer algo que não era para ter cometido, mas ele precisou fazer para ocultar o pecado dele, que foi a morte de Urias. Urias precisou morrer. Por causa de um pecado, irmãos, uma grave consequência veio para Davi. E o Senhor está dizendo: não destrua a sua vida. Não destrua a vida daqueles que te cercam com um descanso que não é para você ter. Nós que servimos a Deus, irmãos, não descansamos, não tiramos férias de ser cristão, não. Quando a gente trabalha, a gente tira férias, né? Mas com Jesus não é assim, não. Com Jesus nós temos que ser constantes. Nós precisamos de constância. E o Espírito Santo, ele te trouxe aqui para te dizer: seja constante comigo, na oração e no jejum. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O homem, segundo o coração de Deus, cometeu adultério com Batseba. Por quê? Por falta de vigilância. Irmãos, se o Senhor mandar fugir, fuja. Fuja da aparência do mal como José. Não brinque com o pecado, porque se você brincar com o pecado, seríssimas são as consequências. Deus perdoa, mas Ele permite as consequências, e nós sabemos que as consequências aqui não foram fáceis. Que possamos vigiar, que possamos estar em constante oração, e que o inimigo não ache brecha quando ele vier nos tentar, como ele tentou a Davi. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Pai, obrigada. Obrigada por nos alertar, porque o Senhor é um Pai amoroso. O Senhor cuida dos teus filhos nos mínimos detalhes, e essa palavra é um cuidado, Pai. É uma advertência, Pai. O Senhor está advertindo, o Senhor está avisando, meu Pai, que possamos vigiar, meu Deus amado, que possamos ter vigilância, porque o inimigo não brinca de ser quem ele é, que a gente nunca venha descansar, tirar férias, Pai, de servir ao Senhor, não, que possamos estar onde a gente estiver, conectados contigo, conectados, Pai, com a tua palavra, pedindo para o Senhor nos guardar do maligno, da fúria, das armadilhas, das ferramentas preparadas contra nós, porque nós, meu Deus amado, podemos todas as coisas no Senhor que nos fortalece. É o Senhor que nos fortalece e que nos livra do maligno. Por isso eu te peço, meu Pai, que o Senhor nos dê a vigilância de José, Pai, que o Senhor nos livre de ser aqui como Davi neste momento, que o Senhor venha, meu Deus amado, guiar os nossos passos, a nossa vida, o nosso caminho, e que o Senhor não nos deixe cair em tentação, mas que o Senhor nos livre, meu Pai, de todo mal que o inimigo armou contra nós, que seja repreendido, anulado, desfeito, que o teu Espírito Santo, meu Pai, possa trabalhar nos dando sabedoria, graça, estratégia, que possamos estar ligados, Pai, para sabermos discernir aquilo que é do Senhor e aquilo que o maligno está tentando colocar no nosso caminho para nos destruir, nos dar discernimento. É isso, meu Pai, que eu te peço, e vigilância. Pai, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, a vida, a história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado, meu Senhor, que cada nome, cada
cada pedido. Seja visitado aqui de maneira especial, de maneira profunda. Que o teu Espírito Santo possa falar com os teus filhos, Pai, trabalhar na vida deles, respondendo, meu Deus, cada petição e dando testemunho para que eles venham contar. Pai, eu te peço também que o Senhor abençoe cada um que está aqui diariamente servindo de canal de bênção, que o Senhor os prospere, que o Senhor venha conceder, Pai, o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua o Espírito Santo trabalhando, prosperando, Pai, falando melhor os corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você, quando não é tempo de descansar, não descanse, você tem que batalhar. Cristão não tira férias de ser cristão, porque o diabo não tira férias de quem ele é. Precisamos ter vigilância constante para que a gente não venha cair em tentação. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Deus te chama a vigiar com esta palavra. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.